Bom dia para o advogado Almeida, para sua esposa, dona Josélia. Sim, na verdade, Anchieta, a gente precisaria aí de uns 2 meses para falar tudo que tem para falar de obesidade. Então vamos começar. Vamos, Né? pode até dividir se quiser. Primeiro, conversando, por que a obesidade é considerada doença e mais do que doença, é uma doença crônica. A passos largos, Arimatea Souza, nós estamos caminhando para nos tornar um país com um grande número de pessoas obesas. Levantamento recente do Ministério da Saúde mostra que 1 em cada 5 pessoas no Brasil é obesa, ou seja, que tem um índice de massa corpórea, que é o seu peso, dividido pela sua altura de novo, maior do que 30. E que mais da metade da população das capitais brasileiras está com sobrepeso, que é quando esse índice de massa corpórea está na faixa entre 25 e 29,9. Quer dizer que quando a pessoa é considerada obesa, isso aí é avaliado pelo peso. Você vai pegar o peso, dividir pela altura e novamente dividir pela altura. Certo? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Né? Se esse resultado der acima de 25, entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Se der acima de 30, já é obesidade. Tá? O problema, talvez, Anchieta, comece pela dificuldade em entender que a obesidade é uma doença crônica. Uma pesquisa recente, realizada em vários países, mostrou que cerca de 65% dos americanos reconhecem a obesidade como doença, mas apenas 54% dos entrevistados acreditavam que o peso pudesse realmente interferir na saúde. Por enquanto, somente resultados referentes aos Estados Unidos foram disponibilizados por essa pesquisa, denominada Action.io. Em 2013, a Associação Médica Americana, uma das organizações médicas mais influentes do mundo, decidiu classificar a obesidade como doença. Ao longo dos anos... Bom dia, Celeste Treziana. Bom dia, Luciane Raposo. Me perdi aqui um pouquinho, perdão. Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais... O 13 mexe mesmo com as emoções, é verdade. Você não ia perder a oportunidade nunca, né? Ao longo dos anos, outras entidades médicas internacionais, incluindo a Organização Mundial de Saúde, reconheceram a condição como um problema crônico, que necessita de um tratamento específico e de longo prazo. Em termos médicos, a obesidade é definida como um depósito em excesso de gordura que prejudica a saúde. O IMC, Índice de Massa Corpórea, é um dos parâmetros usados para diagnosticar se o indivíduo tem ou não esse excesso de peso ou obesidade, mas não é o único. É preciso lembrar, meus amigos, que a obesidade é uma doença multifatorial, em que fatores genéticos, metabólicos, sociais, psicológicos e ambientais estão envolvidos. Mas o indivíduo pensa, na maioria das vezes, que a culpa é somente dele. Associa o excesso de peso à falta de força de vontade. Acha que remédio pode não ser solução, que a cirurgia em si não tem serventia para ele. Então, dificilmente essa pessoa vai buscar ajuda médica. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa ter é a consciência de que a obesidade é doença e que não depende somente da vontade dela para ficar boa, né? Como acontece com a maior parte das doenças. O excesso de peso, Anchieta, pode não provocar sinais e sintomas antes de chegar aos graus 2 e 3, assim como ocorre com doenças como hipertensão e diabetes, cujos sintomas nem sempre aparecem nas fases iniciais. No entanto, mesmo os estágios iniciais da obesidade podem ter impactos na saúde, como sobrecarga da coluna e dos membros inferiores, facilitando o surgimento de artrose no longo prazo. Ora, o seu peso maior vai sobrecarregar as suas articulações, os seus joelhos vão sofrer, seus tornozelos vão sofrer, a sua coluna vai sofrer, o seu quadril vai sofrer. Né? Quando nós ingerimos mais calorias do que o organismo tem capacidade de gastar, ele reconhece que é hora de armazenar energia, principalmente na forma de gordura e de glicose. O excesso de ambos favorece o surgimento do diabetes, o aumento dos triglicerídeos e a diminuição do nível do colesterol protetor, que é o HDL, e o aumento do famoso colesterol ruim, que é o LDL. É preciso entender, Gabriel, que ganhar peso é algo natural.
Sempre que perdemos uma quantidade grande de peso, o corpo vai tentar voltar ao que era antes, porque há vários hormônios participando do ciclo do apetite e da saciedade. Então é importante ficar atento àqueles programas que prometem um emagrecimento rápido. Eles não fazem bem para o organismo. Pode prestar atenção, toda pessoa que é assim, tem um excesso de peso, vou começar uma dieta, aí emagrece bem ligeirinho, depois engorda bem ligeirinho de novo, porque não consegue manter, né, aquele ritmo. Há que se ter bastante responsabilidade, porque pelo menos durante 1 ano, 12 meses após a perda de peso, o corpo fica disparando sinais que desencadeiam o apetite, o que potencialmente pode causar excessos na hora de comer. Durante um processo de perda de peso, é importante que alguns pilares estejam envolvidos, como a psicoterapia, eventualmente o uso de medicamentos, dieta, exercício e, dependendo do caso, cirurgia bariátrica, que foi uma grande revolução no tratamento da obesidade, bem como essas novas drogas que surgiram mais recentemente, a exemplo do Ozempic, né, que tem efetivamente sido uma verdadeira revolução no tratamento da obesidade. Entender os mecanismos envolvidos na obesidade, meus amigos, pode ajudar as pessoas com tendência a ganhar peso a mudar hábito, sentir menos culpa e buscar ajuda, caso necessário. A primeira grande virada de chave é reconhecer que obesidade é doença e reconhecer que precisa manter uma alimentação saudável e, adivinhe, fazer atividade física.